O estudo do ensinamento de Jesus sobre a disciplina na comunidade cristã oferece uma visão fascinante da sabedoria e compaixão do Mestre. Ao longo dos evangelhos, encontramos instruções detalhadas de Jesus sobre como lidar com o pecado, restaurar os transgressores e manter a unidade na comunidade dos crentes. Essas orientações não apenas refletem os princípios éticos fundamentais do judaísmo, mas também revelam uma abordagem profundamente compassiva e inclusiva para com aqueles que erram. Neste estudo, exploraremos cuidadosamente as palavras e ações de Jesus, especialmente conforme registradas no Evangelho de Mateus, relacionadas à disciplina na comunidade de fé. Analisaremos as práticas judaicas contemporâneas e as influências culturais que moldaram o contexto no qual Jesus ministrou. Além disso, examinaremos o impacto desses ensinamentos no desenvolvimento da teologia e prática da disciplina eclesiástica ao longo da história cristã. Ao mergulharmos nesse estudo, esperamos não apenas compreender mais profundamente os ensinamentos de Jesus, mas também ser desafiados a vivermos de acordo com os mesmos princípios de amor, justiça e restauração em nossas próprias comunidades de fé. Que este estudo nos conduza a uma maior fidelidade ao exemplo de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A questão sobre quem é o maior no reino surge do entendimento de Jesus de que, embora ele seja rei, ele opta por pagar impostos para evitar causar escândalo. Esta atitude desafia a visão convencional de grandeza mantida pelos discípulos. Apesar do grande poder e autoridade que Jesus concedeu aos discípulos, ele revela que a verdadeira natureza de seu reino é fundamentada na humildade simples e confiante de uma criança. A palavra criança, paidion, refere-se a uma criança de 12 anos ou mais nova, que na cultura judaica não possuía um status social significativo. Essa é a natureza paradoxal do reino dos céus. A verdadeira essência do governo de Jesus é encontrada na inocência e no serviço. Todo verdadeiro líder na comunidade da fé deve servir e refletir esses valores. Jesus desafia os valores do mundo. A recepção de Jesus é avaliada pela acolhida dos membros verdadeiramente humildes da comunidade. O verbo converter-de significa literalmente virar, strefo, indicando uma mudança de perspectiva por parte dos discípulos. Pedras de tropeço para os pequeninos. O substantivo scandalon e o verbo scandalizo são traduzidos como escândalo e escandalizar, respectivamente. Outras traduções possíveis incluem ofensa, pedra de tropeço, causar pecado, induzir ao erro. Dos 44 usos desta família de palavras no Novo Testamento, Mateus a utiliza 19 vezes, principalmente em contextos de aceitação ou rejeição de Jesus ou em contextos sobre julgamento. Interpretar causar pecado é muito restritivo, quando outros tipos de escândalos podem estar em vista. O contexto aqui está claramente relacionado ao julgamento e à possível condenação, temas frequentes em Mateus. Dos 12 usos no Novo Testamento da palavra de raiz hebraica traduzida como fogo do inferno ou inferno, Geena, Mateus a emprega 7 vezes. Quanto a arrancar o olho ou cortar a mão ou o pé e ao fogo do inferno. Neste contexto, essas expressões se referem à excomunhão de um membro escandalizado. Ai também indica julgamento. Os pequeninos, os seguidores humildes de Jesus, são equiparados aos que têm os chamados anjos da guarda, que sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. A menção à face de Deus indica sua presença. Em outras palavras, os escândalos contra aqueles sem status na terra são expostos diante da própria face de Deus. Tentar identificar o anjo de um pequenino com seu espírito, semelhante ao corpo, não é convincente e cria outras complicações. Considerando que um anjo livra Pedro em Atos 12, seu anjo não pode ser identificado com o espírito do apóstolo. Os santos serão como anjos, mas agora não são anjos e nunca serão. A versão de Mateus da parábola da ovelha perdida é encontrada em um contexto diferente do Evangelho de Lucas. Em Lucas, é a primeira das 3 parábolas sobre coisas de valor perdidas, a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido, e é dirigida aos inimigos de Jesus, que veem como grave o fato de ele se associar com pecadores. Em Mateus, é dirigida aos discípulos e enfatiza a preocupação compassiva que eles devem ter pela pessoa que erra. O pastor aqui é Deus Pai. Os discípulos de Jesus, especialmente os 12, devem imitar o pastor no cuidado com os pequeninos. Esta parábola teria uma significância importante para os pastores na audiência de Mateus.
Em Ezequiel 34, os pastores de Israel foram reprovados por não cuidarem das ovelhas que se extraviaram. Ao contrário, Deus pastoreia o povo. Em Mateus, o aviso para não causar pecado ou escândalo entre os pequeninos é dirigido aos pastores. O verbo grego usado nos versículos 12 e 13, traduzido como desgarrar, é planal, em vez de apolimi, perder, que aparece em Lucas 15. Das 15 vezes que o verbo planal é usado nos evangelhos, Mateus o emprega 8 vezes. É frequentemente usado para se referir à fraude praticada por falsos profetas e falsos cristos. Mateus está profundamente preocupado com a falsa liderança e o engano. Sua versão desta parábola é mais sombria do que a de Lucas, porque Mateus sugere que não é certo que a ovelha será encontrada, e, se, porventura, a achar. As ovelhas perdidas recebem atenção especial de Deus, e ele não deseja que nenhuma se desgarre ou seja destruída. Muitos dos manuscritos importantes omitem a expressão contra-te no versículo 15, que provavelmente não estava no texto original. Jesus está instruindo os discípulos a não tratarem as ofensas pessoais da mesma forma que tratam os pecados em geral. Essa compreensão mais ampla em relação aos pecados se encaixa com o tema apresentado por Mateus no início do capítulo. Jesus, em consonância com o ensinamento da lei judaica, instrui seus seguidores a confrontar o pecado de forma cuidadosa e respeitosa. A Torá ensinava que era responsabilidade corrigir um irmão encontrado em pecado, pois ignorar o pecado equivalia a participar da culpa. A correção deveria ser feita em particular, visando preservar a dignidade de ambas as partes. O irmão acusado poderia não ser culpado, e o acusador poderia estar equivocado. De acordo com a Torá, era necessário que 2 ou 3 testemunhas corroborassem a acusação caso o ofensor se recusasse a aceitar a repreensão inicial. Se a pessoa em pecado permanecesse impenitente mesmo após a reunião com as testemunhas, Jesus instruía que o assunto fosse trazido diante da igreja. Isso indica a natureza legal das instruções. A preocupação não era com ofensas pessoais triviais, mas sim com questões sérias que poderiam levar à exclusão da comunidade. Referir-se a um crente impenitente como um gentio e publicano reflete o contexto judaico de Mateus e sua audiência. Este procedimento de 3 etapas para lidar com o pecado é semelhante ao praticado pela comunidade de cura. Não se pode afirmar com certeza se Jesus assimilou essa prática da seita do século I, que produziu os rolos do Mar Morto. Suas instruções sobre arrependimento e restauração são notavelmente mais compassivas em comparação com os castigos rigorosos impostos pela comunidade de cura aos transgressores, incluindo a excomunhão irreversível. Neste contexto, ligar e desligar referem-se ao poder dos discípulos de oferecer perdão ou impor a excomunhão. Jesus já havia concedido essa autoridade a Pedro. Embora os outros discípulos agora recebam um poder semelhante, Jesus não lhes confere as chaves do reino, indicando assim que ele destinava um papel especial a Pedro. A menção de 2 ou 3 reunidos tem implicações legais, pois a literatura judaica menciona esse padrão para o estudo da Torá. Se 2 se sentam juntos e as palavras da lei estão entre eles, a Shequina, presença gloriosa de Deus, habita entre eles. Portanto, as decisões da comunidade têm o respaldo da autoridade de Deus. Em relação a pedir qualquer coisa em acordo com outra pessoa, é importante observar o contexto da disciplina eclesiástica. Não se trata de uma autorização ilimitada para satisfazer todos os caprichos pessoais, a pessoa deve falar de acordo com a vontade e a glória de Deus. À medida que concluímos este estudo sobre o ensinamento de Jesus acerca da disciplina na comunidade cristã, espero que tenha sido uma jornada de descoberta e enriquecimento espiritual para você, assim como foi para mim. Explorar as palavras e ações de Jesus nos leva a uma compreensão mais profunda de sua sabedoria e compaixão, e nos desafia a vivermos de acordo com seus ensinamentos. Que as lições aprendidas durante este estudo continuem a ecoar em nossas vidas e em nossas comunidades de fé, moldando-nos à imagem de Cristo e fortalecendo nossos laços de amor e comunhão uns com os outros. Que possamos seguir o exemplo de Jesus, buscando a restauração e a reconciliação em nossas relações, e agindo com graça e misericórdia diante das fraquezas e falhas daqueles ao nosso redor. Que este estudo não seja apenas uma experiência intelectual, mas também um chamado à ação, à transformação e à renovação espiritual. Que possamos ser instrumentos de paz e reconciliação em nossas comunidades, refletindo a luz de Cristo em um mundo necessitado de esperança e redenção.
Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco agora e para sempre. Que Ele nos capacite a vivermos de acordo com seus ensinamentos e a sermos testemunhas vivas do seu amor e perdão. Com gratidão e bênçãos, nos despedimos, sabendo que o aprendizado e o crescimento espiritual são uma jornada contínua na busca pela verdade e pela santidade em Cristo Jesus. Que a paz de Cristo esteja com você, agora e sempre. Amém.